Bora, meu povo, Rafael falando aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês aqui, não só falar como mostrar o melhor padrão de reversão para você operar e ganhar muita grana, muita bunfufa com isso. Deixa um like aqui, que é mais importante que qualquer coisa, deixa um like aqui e sem muita enrolação, vamos para o conteúdo. Pessoal, é o seguinte... Todo mundo busca um padrão de reversão na hora de operar e a maioria das pessoas cometem um erro gigantesco que é o seguinte: a pessoa tende a traçar uma resistência, como por exemplo essa daqui, e na cabeça dela ela vai conseguir acertar uma venda exatamente nesse ponto aqui e vai pegar e surfar toda essa movimentação. Eu sei que você já tentou fazer isso, talvez tente fazer isso até hoje, eu tô a todo custo de que, cara, uma hora eu vou acertar esse trade, uma hora eu vou acertar essa operação e tal. E, cara, você pode sim até acertar uma vez ou outra, mas isso não vai funcionar como via de regra. O que vai acontecer é, essa resistência, você vai ter traçado ela aqui antes. Ah, tocou, chegou aqui próximo, tocou duas, três e vou vender, estopou. Aí você vai lá e coloca aqui e aí ganha um pouquinho, depois o preço fala rompe, você estopou de novo, então vai ficar nisso aí a vida inteira. Esse não é a melhor forma de você buscar um padrão de reversão, buscar um trade de reversão de tendência. E para você que não sabe, você operar reversão de tendência, cara, é muito bom, porque você consegue pegar muitos pontos, tá? Então, você sabendo identificar um movimento correto, isso vai te fazer potencializar as suas operações. Eu vou ensinar vocês aqui hoje como é que vocês podem fazer isso através de um padrão muito clássico, que é o seguinte: o preço, quando ele está na movimentação crescente de alta, ele faz algumas pequenas correções que a gente chama de bandeira, tá? Por que bandeira? Porque essa movimentação aqui, ó, ela parece uma bandeira, tá? Aqui o mastro e tal, e aqui a bandeirinha. Então isso acontece muito. Porém, num padrão de reversão, o preço tende a fazer uma perna de alta, tá? No caso, reversão aqui para baixo. O preço tende a fazer uma perna de alta. E na hora de corrigir, diferente do padrão de bandeira, ele tende a fazer essa movimentação aqui, ó. Ele começa a corrigir timidamente, porém ele corrige para cima, cara. Então é como se fosse um padrão de bandeira ao contrário. Ele vai lá, faz a primeira perna, que a gente chama de, poxa, perna 1, tá? Pode ser perna 3 e tal, dependendo de onde ou perna 5, dependendo de onde tiver a tendência, mas eu vou chamar de perna 1 para ficar simples aqui, tá? Que é a perna de impulsão. Então o preço faz a perna de impulsão e depois ele faz a segunda perna, que basicamente é a perna de correção. Eu não vou colocar C cedilha não, porque eu uso o Mac, é uma bosta para ficar usando isso. Então, perna de correção, tá? Essa perna de correção, cara, ela consiste nesse padrão aqui, ó. Cara, esse é um dos padrões mais clássicos, mais legais de você operar uma tendência, uma reversão de tendência, tá, galera? Isso acontecer no gráfico, cara, você pode acreditar, você pode entrar, sem dúvida, porque vai te dar muito dinheiro, você vai conseguir pegar muitos pontos, tá? E qual que é a melhor entrada? Por exemplo, aqui no caso de venda, tá? Você pode colocar uma venda no rompimento desse último suporte. Qual é o último suporte, Rafael? Claramente é esse aqui, tá? Então você põe uma venda nesse rompimento, o stop acima do último topo, tá? E, cara, basicamente o risco-ganho, eu gosto de usar mais ou menos 1,5 para 1 ou 2 para 1, que seria 1,5 para 1. O risco ganho de 1,5 para 1 é mais ou menos isso aqui, ó. Então eu arrisco 100 para ganhar 150, ou então arrisco 1.000 para ganhar 1.500. Mas normalmente eu uso 2, tá? Nesse tipo de análise eu gosto de operar 2 para 1. Então isso aqui te dá uma possibilidade muito grande do preço vir aqui, romper e passear até chegar no lucro da operação. Esse padrão aqui, galera, eu sei que durante as operações você pode se confundir e achar que um é parecido, não é, mas eu vou colocar aqui no link na descrição uma tabela, tá lá no meu aplicativo TechTips. Então baixa o aplicativo TechTips. Na aba número 2, você vai poder baixar essa tabela, tá? E, cara, é muito legal. Lá tem todos os padrões gráficos e vai facilitar a tua vida muito. Eu vou mostrar aqui para vocês um trade que a gente pegou semana passada e esse trade eu fui gravado, eu vou mostrar para vocês já também em sequência, mas é basicamente isso que eu acabei de explicar para vocês, ó. O preço faz uma perna 1, só que na hora da correção, cara, ele começa a corrigir meio que para cima, tá? Aí você fala, pô, Rafael, mas não tá perfeito do jeito que você explicou lá. Galera, nunca vai ser perfeito igual o trade de livro que a gente chama, né? Que é aquele trade bonito, perfeito que a gente encontra nos exemplos e tal. Isso nunca vai acontecer, tá? Quer dizer, pode acontecer uma vez ou outra, mas não é regra. Então você consegue identificar aqui, ó, esse padrão, tá? Igual eu expliquei para vocês no exemplo anterior. Então esse é um padrão clássico de reversão, onde seria a entrada, poxa, entrada aqui no rompimento do suporte, o stop ali em cima, o risco ganho pode ser de 2 para 1, tá? Aqui tá usando um replay de mercado, mas eu vou mostrar essa operação andando para vocês, tá? Então foi uma operação que andou rápido até mais do que o comum
E eu, em sequência, eu vou mostrar para vocês, vou deixar rolando aqui. Em sequência, eu vou mostrar para vocês, olha só, aqui, por exemplo, um padrão, eu não vou falar hoje, mas um padrão de continuação. Cara, isso aqui acontece, galera, o tempo inteiro no gráfico, tá? Quando você começa a identificar o preço, cara, começa a identificar o mercado e entender que o mercado ele anda através de padrões, tá? Só que também tem uma coisa interessante, esses padrões, eles aparecem muitas vezes, mas não é o tempo inteiro. E o que é que você tem que se atentar com isso? Tem muita gente que identifica um padrão desse e a pessoa quer operar 4, 5 da tarde, poxa, Nova York já fechando, Londres já fechou, não vai ter volume para fazer a movimentação que você espera, é uma coisa que você tem que se atentar. Eu não vou entrar muito nisso, eu vou deixar isso para outro vídeo para falar especificamente sobre horário de operações, que é tão importante quanto os padrões, tá? Horário de operar não é simplesmente qualquer horário do dia durante as 24 horas que o Forex te dá a oportunidade de você operar que você vai clicar e vai ter uma oportunidade, não é. Eu vou fazer um outro vídeo explicando exatamente quais são os melhores horários para você operar e quais são os padrões para você encaixar nesses horários, tá? Eu agora vou soltar o vídeo, dando uma breve explicação no momento que eu gravei esse trade aqui, no momento que eu estava operando, e eu acho que eu, se não me engano, fiz a operação estruturada, que nada mais é do que você vender uma operação, fazer uma operação de venda aqui, e assim que o preço avança, eu vendo mais outro lote aqui, então para maximizar os meus lucros e também reduzir o risco da operação. E durante esse vídeo aí, em sequência, vocês vão ver como é que foi esse trade aqui na prática, tá? Quanto dinheiro eu ganhei nessa operação. E eu espero que vocês curtam esse vídeo mais curto, dando uma aulinha com exemplo e tal. Eu acho que vocês vão gostar. Se gostou, cara, deixa um like. Já deixou? Não. Então se inscreve no canal. Então é isso aí. Fica com o vídeo aí e até o próximo que eu vou falar sobre horários de operação. Quais são os melhores horários para você operar e qual estratégia se encaixa melhor em cada horário. Isso é importante, tá? Vamos pro próximo vídeo. Vejo vocês lá. Vamos lá pro primeiro trade do dia. Hoje vai ser no ouro. Que novidade. Seguinte, o ouro tá fazendo, identifica aqui um padrão de reversão. O padrão de reversão funciona da seguinte forma: o preço vem, faz a primeira pernada e a correção dele, ele começa a fazer meio que pra cima. Isso aqui indica o quê? Um padrão de reversão, que o preço, cara, não tá com tanta força pra subir, ele não descontou, ele não fez uma promoção de preço, que deixar o preço um pouco mais atrativo para que as grandes instituições comprem. Vamos esperar aí pra ver se rola. Eu acabei de colocar mais um ordem pendente de venda no rompimento dessa mínima aqui, ó. Caso o preço venha, continue para baixo aqui, ele vai acionar mais uma ordem de venda minha aqui. Tem gente que faz média ao contrário, é a pior merda que tem, cara. Que é quando o preço tá mais negativo, mais o cara tá entrando, colocando mais lote na operação. Isso é obviamente errado, você vai quebrar a conta fazendo isso.